Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai falar sobre 4 assuntos. Isso tudo, Laureano? Sim, a gente vai falar aqui sobre a situação da segunda cadeira no Conselho Administrativo da SAF. A gente tem novidades e olha, é um escândalo o que está acontecendo no Vasco da Gama internamente. A gente vai explicar aqui. Bom, a gente também vai falar aí sobre a Copa do Brasil, porque a gente não pode achar normal a escolha do Daronco para ser o árbitro do jogo contra o Marcílio Dias. Por que a gente não pode achar isso normal, Laureano? Porque o Daronco, no mínimo, no último Campeonato Brasileiro, prejudicou o Vasco em 3 partidas de forma escrachante, de forma inescrupulosa. A gente vai falar aqui também sobre a queda do sistema ontem da CBF, somente no jogo do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Campeonato Carioca e a chegada aí de reforços. Então, a partir desse momento aí, 4 assuntos para a gente poder abordar para você, torcedor dos Maltinos. Perfeito? Vamos começar falando aqui sobre essa situação no Conselho da SAF do Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento que de forma provisória, até o Pedrinho indicar o nome, o Paulo Salomão, vice-presidente aí do Vasco da Gama, na gestão do Pedrinho, vai ocupar uma cadeira no Conselho Administrativo da SAF, certo? Aquela cadeira que era do Duque Estrada. Então, de forma provisória. Nos próximos dias haverá uma votação no Vasco da Gama, no Conselho Deliberativo, e o nome que o Pedrinho vai indicar será o nome de Júlio Brandt. Isso mesmo, o nome de Júlio Brandt. Júlio Brandt será o nome da segunda cadeira no Conselho Administrativo do Vasco. Então, na Vasco SAF, a gente vai ter Pedrinho ocupando uma vaga, o Júlio Brandt ocupando a segunda vaga. Lembrando que são aí 7 cadeiras, 5 da 777, 2 do Vasco da Gama. E a gente lamenta porque na época das eleições o Pedrinho falou que não ia fazer política de toma lá e da cá. O Pedrinho foi e deu 29 cadeiras no Conselho Deliberativo, certo? Para o Júlio Brandt, e agora está dando a cadeira mais importante da SAF para o Júlio Brandt. Então era um jogo de cartas marcadas, onde o fantoche Pedrinho simplesmente iria chegar ali para ser o presidente, para abrir caminho para o pessoal da Sempre Vasco, para abrir caminho ali para o Júlio Brandt mandar na situação toda. Vergonha, inescrupulosos. Bom, sobre a situação aqui envolvendo a CBF. Ontem a CBF, eu não sei se é perseguição, retaliação. Laureano, o Vasco tem que se preocupar em vencer o jogo, meter 1, 2, 3, 4 jogos. Mas eu não posso admitir aqui, depois do Vasco ter sido tão roubado ano passado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro, pelo Daronco, o Daronco ser o árbitro dessa partida. Ainda mais nessas circunstâncias que foi. Porque ontem o sistema da CBF saiu do ar só no jogo do Vasco. A CBF, o senhor Edinaldo, né, presidente da CBF, ele simplesmente alegou
que o site estava passando por manutenção, que o nome de um dos assistentes mudou. Depois a gente fez a comparação, tudo safadeza para prejudicar o Vasco, certo? E aí a gente vê o Rola Mocha versão 2, seu Pedrinho, que deveria estar aí falando, defendendo o Vasco, indicando cadeira para o seu Júlio Brandt. Quanta vergonha no Vasco da Gama, é muita vergonha. E o seguinte, né? O Vasco vai jogar com o Marcílio Dias, tem que vencer a partida aí, o empate do Vasco, mas o Vasco tem a obrigação de vencer o jogo lá em Itajaí. Antes disso, a gente pega o Volta Redonda, o Ramon Dias deve ir para a equipe titular. Quem bateu isso no ouvido dele bateu certo. O Vasco precisa de uma vitória simples para deixar mais encaminhado ainda a vaga para a semifinal. O Vasco chegando na semifinal do campeonato estadual, tudo pode acontecer, inclusive o Vasco da Gama ser campeão aí. Um título que não vem há 8 anos. Perfeito? Agora a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, tá? Lembrando que está previsto para o Vasco chegar no Espírito Santo, lá no Sheraton, no hotel, às 16 horas. Meus amigos, ontem o Alexandre Matos deu uma entrevista exclusiva na CNN Brasil. Isso mesmo. E o Alexandre Matos confirmou que o ciclo de contratações ainda não está fechado para o primeiro semestre de 2024. Finalmente a gente tem um posicionamento oficial. O Alexandre Matos simplesmente está negociando com 3 atletas hoje aí. Então a gente está aguardando esses desfechos. Ô Laureano, vai chegar mais 3 reforços? Não, ele está negociando com 3 atletas. Pode ser que chegue a 3, 2, 1. Agora a prioridade é o ataque vascaíno, certo? É o ataque vascaíno. O Vasco está mapeando aí os estaduais. Surgiu a situação aí do nome do Léo Messias, né? Porém, é um jogador aí que já foi aí desmentida essa situação que poderia vir para o Vasco. O Alexandre Matos, para não fazer leilão nessa reta final aí, tá mantendo os nomes aí a 7 chaves, tá? Confirmo para vocês o seguinte, que a situação do Gabriel, certo? O Gabriel é aquele jogador que se lesionou, que se machucou, meu amigo. O Alexandre Matos está tentando trazer. O Ramon Dias gosta de jogador. Não para com essa palhaçada, com essa bobeira, porque o Ramon Dias recuperou o Maicon, recuperou o PH, recuperou o Paulinho, recuperou tantos jogadores aqui no Vasco da Gama. Então vamos dar um voto aí de confiança para o atleta se chegar aqui no Vasco da Gama, porque as negociações estão muito avançadas aí com o Vasco. E existe também o camisa 10 aí, que é guardado também a 7 chaves, que o Alexandre Matos teve o aval da 777 Partners para trazer aqui para o Vascão da Gama. Então, meus amigos, esses foram os assuntos aí. As coisas estão fluindo aí no Vasco. Agora, a gente não pode deixar que na parte administrativa tanta desordem aconteça desse jeito, igual está acontecendo. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!